Gustav Klimt, um dos artistas mais queridos, mais populares, que já foi falado aqui, mas que ainda não recebeu um vídeo sobre sua vida e obra. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele depois da vinheta. Oi, sou Amanda aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar um pouco sobre fatos e curiosidades da vida e também, consequentemente, da obra de Gustav Klimt. Esse artista super querido, super conhecido, super reconhecível, além de reconhecido, é claro, né, que tem aquela beleza assim, né, transbordante, translumbrante. Eu já falei, eu prestei atenção depois, eu já falei sobre ele aqui, já falei sobre obras dele, já citei coisas que ele fez, mas eu não tinha feito ainda um vídeo dedicado assim a fatos da sua vida, da sua obra, algumas curiosidades a mais sobre a vida dele. Eu gosto de fazer esses vídeos meio biográficos, porque ajudam a gente a entender mais sobre a obra do artista. É claro, né, quando a gente olha um pouco sobre a sua vida, o contexto que ele viveu, o contexto social, o contexto histórico, o seu próprio contexto, né, assim, biográfico, a gente sempre acaba entendendo escolhas, a gente sempre acaba entendendo algumas coisas, né, alguns aspectos, né, de escolhas estéticas, filosóficas, artísticas, por que algumas coisas foram produzidas de uma certa forma, porque é óbvio que nenhuma obra existe, né, no vácuo, nenhum artista existe, né, no vácuo, e por mais que a gente, né, tenha hoje, contemporaneamente, algumas, me enrolei aqui, a gente tem assim algumas ideias ainda românticas, né, sobre o artista, sobre a própria criação artística, né, tudo existe dentro de um contexto, e a gente sempre tem que lembrar que por trás de qualquer produção artística existe, além de um contexto histórico, social, econômico, político, de distribuição, inclusive, né, de produção, de distribuição, de divulgação e tal, tem também trabalho, tem preparo, tem estudo, tem ensaio, tem muito concreto atrás daquilo que a gente entende somente como abstrato, e tem muita transpiração atrás daquela inspiração, e nada existe no nada, né? Então eu acho muito bom a gente sempre olhar para esses contextos, né, para esses entornos dos artistas, para entender um pouco mais como aquelas obras vieram a ser o que são, né? Então, agora que eu imagino que vocês já tenham dado aquele like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, ajudar aqui a divulgar um pouquinho o canal. Vamos falar um pouquinho mais sobre a vida e alguns fatos e curiosidades de Gustav Klimt. O Gustav Klimt foi um artista austríaco conhecido pelo seu simbolismo e pela sua importância no Art Nouveau e de Viena. Ele usava ouro, folhas de ouro, né, ouro de verdade nas suas pinturas, que geralmente, quase sempre, retratavam mulheres e a sua sexualidade. Considerado um dos melhores pintores decorativos do século XX, o Klimt era uma figura assim, bastante interessante e curiosa. Não apenas porque o seu trabalho tem muita significância e importância histórica, mas vocês vão ver que ele não era talvez o artista típico como a gente costuma imaginar. Para começo de conversa, ele nasceu numa família de artistas. Ele nasceu numa cidade austro-húngara. A gente tem que lembrar que isso ainda era a época do Império Austro-Húngaro, então as fronteiras não são exatamente as que a gente tem hoje, né, o que a gente entende como Áustria, Hungria, etc. Né, o mapa da Europa não era igual ao que a gente tem hoje, então, né, o que a gente entende como os países hoje não é a mesma coisa do que era entendido naquela época. Numa cidade chamada Baumgarten, perto de Viena. O seu pai, Ernst, era um ourives e também fazia gravuras em ouro, e a sua mãe era uma musicista. Ele tinha 2 outros irmãos que também tinham bastante talento, né, bastante assim, tendências, né, artísticas, e um dos quais também se tornaria ourives e também faria gravuras e gravações em ouro, assim como o pai deles. E por um período ele trabalhou com o irmão, o próprio, né, o Gustav, né, trabalhou com o irmão, e eles fizeram muitas coisas diferentes ali na cena artística de Viena. E era muito importante a gente lembrar que o pai dele trabalhava com ouro, uma vez que o ouro se tornaria um fator muito importante, uma faceta importante na carreira do Klimt. E ele foi para a escola de arte com uma bolsa integral. A família de artistas não era uma família rica, pelo contrário, era uma família assim, de classe média baixa, talvez até pobre, e seria impossível para eles, com a situação financeira que eles tinham, mandar filhos para a escola de artes. Então, ele acabou recebendo uma bolsa integral para a Escola de Viena de Artes e Crafts,
né, tipo artesanato, artes aplicadas, em 1876. Ele estudou a pintura, arquitetura, e ele era muito bom aluno. Ele era uma coisa que, assim, até a gente vê como ele tinha muitas habilidades práticas, né, na sua pintura, e como tinha, né, tipo, ele sabia usar o ouro, ele tinha muitos elementos, a gente consegue ver arquitetônicos na sua pintura, e ele era muito, assim, acadêmico, né, ele era muito bom aluno, ele era muito aplicado, ele estudava muito, ele tinha um lado também muito de pesquisar tendências, movimentos, pesquisar técnicas, práticas. Lembra que eu falei sobre muito trabalho? Ele pesquisava técnicas, ele sabia muito, né? O pai fazia gravuras em ouro, fazia gravações, era ourives, então ele entendia muito, ele conhecia muito, ele pesquisava muito a questão da parte prática, né, do fazer artístico, né? Então ele conhecia muitas técnicas, ele pesquisava muito, ele era realmente muito aplicado. O irmão mais novo dele, aquele que também foi trabalhar com gravações em ouro, também estudou na mesma escola. E eles depois, os dois irmãos juntos, trabalhariam com outro amigo deles, o Franz Matz, e aí os três, né, fundariam a companhia de arte, uma chamada, né, companhia de artistas, como se fosse um grupo, né, autônomo de artistas, que já começaria a receber várias encomendas e vários trabalhos comissionados. E a sua carreira profissional começou pintando murais, né, muros e interiores de vários prédios públicos ao longo de por toda Viena. Então ele pintava, né, como ele estudou arquitetura, ele pintava a parte de dentro, tanto muros, né, tanto paredes quanto tetos de vários prédios públicos por toda Viena. E uma coisa curiosa é que, ao contrário da maioria dos artistas, ele nunca fez um autorretrato. E se a gente pensar hoje em dia, né, a era do selfie, não precisa ser ninguém para tirar selfie e ficar se publicando o tempo todo, né? Ficar botando a foto. E isso é uma coisa engraçada a gente pensar, porque hoje em dia a selfie virou uma palavra, né? Ela está no Oxford Dictionary. E todo mundo se fotografa e se publica o tempo todo, né? Toda hora, né? Tipo, quase todo mundo está o tempo todo botando a própria cara 24 horas por dia na internet. E você não precisa ser ninguém de relevância, né? Todo mundo faz isso, basta ter uma câmera e um filtro, muito provavelmente, né? Só que você pensar esses grandes artistas todos, o autorretrato é de uma coisa muito complexa, né? Porque tem não apenas a técnica, tem o fato de você estar pintando a si mesmo, né, um rosto que você conhece, que você vê todo dia, que você vê toda hora, e também tem a questão de como você quer aparecer, né, como você quer ser visto. Alguns artistas são muito conhecidos por seus autorretratos, evidentemente o Van Gogh, Rembrandt, Frida Kahlo, entre outros, e quase todos os gigantes fizeram autorretratos. E a gente pensa hoje em dia como isso foi completamente banalizado, né? Porque todo mundo passa o dia inteiro fazendo autorretrato. É bem curioso, né? A volta que esse fenômeno, né, do se retratar deu. Mas o Klimt jamais fez nenhum autorretrato. O que a gente conhece da imagem dele é de fotografias, mas ele jamais se aventurou por esse terreno do autorretrato. Ele era muito introvertido e ele era conhecido como um homem assim muito simples. Ele veio, né, de uma família mais humilde, mais simples, né, de poucos meios, e ele não era um homem considerado exibido, né, considerado muito vaidoso, que gostava de aparecer. Então, ele nunca fez um autorretrato. Talvez isso seja também ainda um reflexo de ter crescido na pobreza e nunca ter desenvolvido talvez essa vaidade social, né, que talvez um autorretrato talvez necessitasse, né? É engraçado que o Van Gogh, por exemplo, fazia muitos autorretratos também por falta de dinheiro para pagar modelos. A Frida Kahlo fazia muitos autorretratos pelo tempo todo que ela passou na cama. Então ela tinha um espelho no teto e depois o período que ela passou sentada, né? Então ela se olhava muito, porque ela ficou muito tempo em resguardo, né? Ela ficou muito tempo acamada, muito tempo deitada ou sentada. Então ela não precisava chamar ninguém, ela não dependia de ninguém, né? Ela ficava se pintando até para passar o tempo, né? E também para fazer quase que uma crônica
dos sofrimentos, das limitações. Ela não podia ir a lugar nenhum por muito tempo, né? Então ela pintava ela mesma. Então é claro que tem muitas circunstâncias, né? O Rembrandt, por exemplo, que teve uma vida financeira, né, super doida, uma montanha-russa, muitos altos e baixos, muita instabilidade, ele se pintou no auge da riqueza, assim, cheio de luxo, com roupas caríssimas, joias, esse e aquilo, e ele também se pintou na miséria. Rembrandt esteve na miséria e ele se pintou também na miséria. Então ele não teve essa vaidade, ele mostrou os dois lados. Mas muita gente acredita que o Klimt talvez não tenha desenvolvido essa vaidade social, essa vontade de se registrar, né? Ou talvez assim tenha ficado desconfortável com os holofotes, com chamar a atenção para si mesmo. Então não temos autorretrato de Gustav Klimt. E da mesma forma, ele raramente saía de Viena. Ele tinha assim uma história de amor com Viena. Então, ao invés de ter assim uma curiosidade, uma vontade maior de viajar, ele gostava de se focar na cidade de Viena e fazer dela assim quase que uma fonte de identidade do seu trabalho. E lá ele iniciou dois grupos, né, dois coletivos de artistas. O primeiro foi a Companhia de Artistas, que ele fundou com seu irmão e mais um outro amigo. E em 1888 ele recebeu a Ordem Dourada do Mérito do Imperador Franz Joseph I da Áustria e se tornou um membro honorário da Universidade de Munique. O seu irmão morreu um pouco depois disso e ele se tornaria um membro fundador da Sucessão de Viena. E esse grupo ajudaria a montar e prover exposições para artistas jovens e assim meio diferentões, né, não convencionais, fora do circuito, criou uma revista de arte, uma publicação de arte e trouxe artistas de outros lugares para Viena, né, trouxe artistas internacionais para Viena. E a Sucessão, o nome do grupo, foi também uma oportunidade para ele assim, começar a explorar, né, outras formas de artísticas, a ele dar para ele mesmo, né, mais liberdade artística nas suas próprias composições. E ele se tornou, de certa forma, quase que assim, o rosto da cena artística de Viena e quase que um embaixador da cidade para o mundo, né, digamos assim. Aqui uma curiosidade, ele nunca se casou, mas ele teve 14 filhos. Sim, você ouviu bem, 14 filhos. E corre a boca pequena, ou né, na época, e enfim, faz parte da sua biografia, que ele teve 14 filhos com diversas mulheres diferentes e que ele teve casos com todas e cada uma das mulheres que ele pintou, inclusive a Adele Bloch-Bauer. Se a gente lembrar que ele pintou quase que exclusivamente mulheres e muitas delas, você pode imaginar, né, a quantidade de romances que ele teve aí pela sua vida enquanto ele trabalhava. O homem não brincava em serviço, na casa brincava em serviço, literalmente, mas teve uma vida, apesar de nunca se casar, teve uma vida afetiva, romântica, amorosa, bastante agitada. E teve esses 14 filhos, dos quais ele só reconheceu de fato 4, ou seja, tinham 10 outros que ele não reconheceu. Amar muito as mulheres, né, figurativa e literalmente, e de ter pintado-as magistralmente, ele nunca se casou, mas a mulher mais próxima em toda a sua vida era a Emilie Floger, que era originalmente sua cunhada e viúva do seu irmão Ernest. E muitos, existe um certo debate sobre a natureza da relação deles, se eles eram de fato namorados, amantes, se eles eram um casal ou se eles tinham uma relação assim, né, amigos, muito amigos, né, com algo a mais, mas nunca passaram de uma amizade, né, nunca se viram como namorados, um casal não oficial, né, nunca teve nenhum tipo de documento, de papel, de certidão, nada entre eles. Há quem acredite, inclusive, que era um encontro assim, de almas, que nunca nunca se materializou fisicamente. É muito difícil saber exatamente o que é a natureza dessa relação, mas ela era a pessoa mais próxima dele em toda a sua vida. Inclusive, as últimas palavras dele, quando ele estava morrendo, foi procure Emile, ou mandem achar Emília, né? Send for Emile, ou seja, alguém vá buscá-la, ou mandem chamá-la, né? Ou procurem por ela, algo assim. Ou seja, ele gostaria que ela estivesse ao seu lado enquanto ele ainda tinha consciência, né? Enquanto ele estava
nos seus últimos momentos, assim, né, antes da morte, foi Send for Emily, ou seja, né, que ele gostaria que ela estivesse lá. Inclusive ela aparece em obras dele. É muito difícil falar nele sem falar nela. Inclusive ela era uma estilista, uma costureira, modista, essa palavra nem se usa mais muito hoje em dia, mas ela, inclusive, um ícone, né, da moda da época, um ícone da moda pessoal meu. Até hoje eu totalmente me vestiria com as roupas dela, hoje em dia são maravilhosas, e muitos, inclusive, das padronagens, das estampas e das roupas que aparecem nas obras do Klimt eram roupas que ela fazia. Então também tinha muito uma interferência do trabalho de um no trabalho do outro, porque muitos daqueles das estamparias, dos desenhos, muitos vinham dela ou eram dela, que ele pintava exatamente como era, ou eram inspirados, ou eram parcialmente, né, coisas que ela tinha feito. Então eles tinham muito essa troca também artística, além de intelectual. Ela foi pintada por ele várias vezes. Existem fotos e mais fotos e mais fotos dos dois juntos. Era uma relação assim extremamente íntima, extremamente próxima. Mas exatamente a natureza concreta, há quem acredite que eles eram sim namorados, amantes, um casal, apesar de sem nenhum papel, nenhum registro material. Há quem acredite que não, difícil saber, mas sem dúvida ela era a mulher mais importante da vida dele, sem assim deixar nada para nenhuma outra. A Adele Bloch-Bauer, que tem dois retratos feitos por ele, né, a Adele Bloch-Bauer 1 e a Adele Bloch-Bauer 2, né, uma das quais é a sua famosíssima Mulher Dourada, e foram roubadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra. E a Adele Bloch-Bauer, ela era a mulher de um banqueiro rico, que era né, uma patrona das artes, uma mecenas, e era muito amiga, e talvez, né, quase com certeza, um pouquinho mais, pelo menos durante um período, do Klimt. E ele pintou dois retratos dela, e ambos os retratos estavam na casa da família Bloch-Bauer. E durante a Segunda Guerra, quando os nazistas ocuparam a Áustria, a casa foi tomada da família e as duas pinturas e tudo mais que estava lá, é claro, foi levado junto. Depois elas ficaram no Museu da Áustria, depois da guerra, antes de uma batalha, uma batalha judicial, que acabou fazendo com que elas voltassem para a sobrinha do Ferdinand Bloch-Bauer, que era a Maria Altmann, junto com outras 3 pinturas do Klimt. E em 2006, ninguém menos que Oprah Winfrey comprou a Adele Bloch-Bauer 2 num leilão da Christie's por 88 milhões de dólares. E depois essa obra esteve em empréstimo ao MoMA de Nova York e Museum of Modern Art de 2014 a 2016. Em 2016, mais uma vez, a obra foi vendida por 150 milhões de dólares, né? Ou seja, um lucro enorme, dessa vez para um comprador anônimo. E estava em exibição na New Gallery em Nova York também até 2017, e agora está, né, na propriedade ou na galeria privada desse dono, que ninguém sabe quem é. Então ninguém sabe exatamente aonde está hoje em dia. Sobre a questão dele pintar muitas mulheres, inclusive ele teve até algumas na sua vontade, né, de retratar mulheres e de dar protagonismo a elas. Ele fez inclusive interpretações de temas bastante convencionais, mas sob um outro prisma, né? A sua Judite, por exemplo, que mostra uma heroína da Bíblia, mostrar essa heroína da Bíblia como um instrumento de virtude de Deus, né, como um conduíte para a virtude divina, mostrou ela como uma mulher muito sensual e que não estava pedindo desculpas, né? Uma mulher assumidamente sensual, né? Quase uma femme fatale, e que estava exaltando a sua dominação sobre homens. E o erotismo era um elemento muito importante na obra do Klimt. Então ele mostrava mulheres que não eram necessariamente, se a gente pensar, né, em certos períodos da história da arte, muitas vezes a gente vai ver as mulheres sob aquele prisma cristão, muito na dicotomia, né, da Madonna e da Virgem, ou às vezes, ou se você pensar nos retratos das deusas, muitas vezes uma coisa muito idealizada, ou, né, passando ali por uma visão cristã meio casta e tal. E ele não, ele tinha um viés muito erótico, sensual e quase sexual mesmo, muito ousado para a época. Ele não tentava esconder, né, o aspecto carnal, né, o aspecto físico da sensualidade feminina. Pelo contrário, né, eram
obras muito, muito ousadas e bastante literais, né, para sua época, para o seu contexto. Claro que tudo feito com muita beleza, muita elegância, mas ele não tentava esconder sobre o que e por que ele estava, né, sobre o que aquelas pinturas eram, né, pelo contrário. É interessante sobre ele, que também já apareceu no meu vídeo sobre o Renoir, é que ele era um pai de pets, mas não um pai de cachorro. Ele teve 14 filhos, mas teve também muitos gatos. Ele era até meio obcecado por gatos. E ele adorava gatos. Uma das fotos mais famosas dele, ele está com um gato. E dizem que o estúdio dele, onde ele pintava as muitas mulheres, e o seu estúdio era também sabido um lugar de encontros românticos, mas costumava ter 8, 10, 12 gatos por aí. Então, sempre que você fosse ao estúdio do Klimt, fosse você uma das musas, fosse você um dos amigos, fosse você um comprador, não importa quem, você ia lá e encontrava volta de 10, 12 gatos passeando pelo estúdio, entrando e saindo, dormindo, pulando e tal, e que inclusive os gatos costumavam às vezes a rasgar os tecidos, rasgar as telas, dormiam em cima das coisas. Então às vezes ele perdia até materiais, perdia coisas, porque os gatos estavam lá dominando o espaço, mas os gatos eram uma verdadeira obsessão. Interessante a gente pensar que essa Viena, do qual ele era quase um rosto e um embaixador, era também a Viena do Sigmund Freud. Eles eram contemporâneos. E o Klimt era muito interessado pela sexualidade humana, pelos sonhos e pelo inconsciente. Ou seja, né, eles estavam, os dois, né, na mesma cidade, na mesma época, tratando de temas bastante parecidos. Então a gente vê também como eu falei, né, sobre o contexto social, o contexto político de uma dada época, como esses temas estavam ali de certa forma do inconsciente, né, eram temas que estavam ali na vida pública da Viena daquele momento. E apesar de a gente conhecer muito o Klimt pelos seus retratos, ele também pintava muitas paisagens. Ele gostava muito de pintar paisagens e também pintava plein air, né, assim, ao ar livre, como os impressionistas. Falei que ele nasceu numa família pobre, né, numa família de poucos recursos, e não apenas a família era pobre, como eles tinham 7 filhos, mas ele se tornou um dos artistas mais bem-sucedidos comercialmente da sua época. Então ele teve sucesso em vida ainda, não apenas artístico, né, intelectual, em termos de reconhecimento, mas de dinheiro. Então ele foi um dos casos de artistas que conseguiram ascender socialmente através da sua arte, e foi um dos artistas que conseguiu reconhecimento financeiro, né, conseguiu ganhar dinheiro com o seu trabalho. A gente escuta tanta história, né, dos Van Gogh da vida, que morreu na pobreza, ou nunca foi reconhecido, barará. Mas às vezes tem histórias mais felizes, né, de artistas que de fato conseguiram sucesso e reconhecimento ainda em vida, ou histórias tipo heróicas, tipo dos impressionistas, né, que começaram ridicularizados e terminaram com muito sucesso, né, o Renoir, que chegou a ver uma exposição dele mesmo no Louvre, por exemplo. Mas existem casos mais felizes e que inclusive os artistas saem da pobreza por causa da sua arte. E mais uma vez a gente vê essa romantização. Os artistas tinham que se preocupar sim com a viabilidade comercial das suas obras, se vende, se não vende, o que as pessoas querem, como vender. Então assim, né, o mundo concreto chama também, né, e esses outros aspectos mais práticos e mais concretos, óbvio que fazem parte, como em tudo na vida, né. E ele influenciou, e mais do que influenciou, ele mentorou quase uma nova geração de artistas, o mais conhecido, o Schiele, o Egon Schiele, com quem ele quase que teve uma relação assim de tutor e tutorado, né? Eles se conheceram quando o Schiele tinha 17 anos, e ele foi assim quase que um protegido, né? Um aluno assim especial do Klimt, que o apresentou para muitos dos seus patronos, dos seus clientes, e para o grupo, né, da secessão do qual ele já fazia parte. Outra coisa interessante também é que mesmo antes dele ser tão avant-garde, como ele ficou conhecido depois, ele teve uma carreira bem sucedida como um pintor acadêmico.
né? E ainda na escola de arte de Viena, ele trabalhou muito com um estilo mais clássico, mais histórico, e ainda lá ele recebeu muitos trabalhos comissionados e que eram bem bastante nesse estilo, né? Então ele também sabia fazer muito bem pintura acadêmica, pintura clássica. E vocês lembram que eu falei sobre o teor muito erótico das suas obras? Então, em 1894, ele foi chamado, né, ele foi contratado para pintar o teto do grande salão, né, do Great Hall da Universidade de Viena. Ele teria que fazer 3 grandes painéis, digamos assim. Um que seria filosofia, o outro a medicina e o terceiro jurisprudência, ou o direito, né, digamos assim. Porém, ele fez esse trabalho, ele pintou os 3, mas eles nunca foram instalados na universidade, porque um deles, o medicina, que foi terminado em 1901, causou um furor, mais do que furor, escandalizou, causou assim, né, quase que uma orgeriza pública, por causa do seu simbolismo tido como obscuro e pela imagem claramente erótica que foi considerada pornográfica. Ele disse então na época que aquilo era censura e que ele não trabalharia nunca mais para o Estado, que ele nunca mais aceitaria nenhum trabalho, nenhum pedido, né, nenhuma encomenda do Estado. Infelizmente, nenhum dos dessas 3 obras, né, desses 3 painéis sobreviveram. Os 3 foram destruídos pela SS, pela polícia nazista. Como é também sabido, a sua fase dourada foi inspirada pela imagética bizantina, que ele adorava. Como eu falei, apesar dele viajar pouco, em 1903 ele viajou para Ravenna, na Itália, onde ele conheceu os mosaicos bizantínicos da Basílica San Vitale e levou essa influência para o resto de toda a sua carreira. Hoje em dia, os trabalhos do Klimt são alguns dos mais reproduzidos e mais reconhecidos no mundo inteiro. Ele morreu em 1918, aos 55 anos, de gripe espanhola, ou seja, de uma pandemia. Né? Em 1918, a gripe espanhola começou a se espalhar por todo o planeta e ela acabaria infectando 500 milhões de pessoas. A gente tem que lembrar, né, que naquela época a população mundial era bem menor do que é hoje, e ela matou de 3 a 5% da população mundial daquela época. E ele foi infectado, ele ficou doente em 1918 e ele teve complicações que levaram a um derrame que paralisou todo o seu lado direito e uma infecção nos pulmões que causou a sua morte em 6 de fevereiro. Foram algumas informações interessantes, eu acho interessantes, sobre o Klimt, para a gente entender mais um pouquinho sobre a sua vida e a sua obra, né? Como eu falei, ele é um dos artistas mais reconhecidos no mundo hoje em dia, ele é um dos artistas mais reconhecíveis, né? Ele tem uma identidade muito forte, as pessoas olham e sabem que aquilo é dele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço, como sempre, sugestões de outros artistas que vocês gostariam de ver vídeos tipo esse aqui. Eu falei muito sobre como ele representava muitas mulheres e vai ter muito em breve, daqui a pouquinho, um vídeo também sobre o porquê do Vermeer pintar tantas mulheres. Então aguardem, peço mais uma vez o like, se inscrevam no canal se você tem interesse em vídeos sobre Vermeer e as mulheres, sobre outros artistas, e também para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Vejo vocês no próximo. Tchau!